Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 17 de março do ano da graça de 2021 e mais uma vez podemos então começar o nosso dia refletindo na palavra. E olhando objetivamente para o texto de Miqueias, capítulo 2, que considerámos no passado domingo, ele, como também lembramos, depois de nos ter exortado a que o nosso relacionamento vertical precisa de ser restaurado, de facto nós precisamos de ter a Deus como aquele a quem amamos, a quem exclusivamente adoramos e celebramos. Ele vem agora lembrar-nos de que isso tem que ter um impacto muito prático, visível, nos nossos relacionamentos horizontais. E a primeira intervenção dele, logo nos primeiros 2 versículos, vai se debruçar sobre algum cuidado com aqueles que estão próximos de nós, aqueles que, o Senhor Jesus Cristo mais tarde veio identificar como o próximo. Há naturalmente aqui um cuidado também e uma chamada de atenção ao nosso ao olhar para as necessidades daqueles que estão à nossa volta, mas eu creio que é muito mais do que isso. Ele aqui denuncia aqueles que tiram as coisas, que se aproveitam das suas posições, que cobiçam os bens dos outros e que sem qualquer problema agem em maldade sobre a vida daqueles que são mais fracos. E, portanto, há aqui um denunciar de um relacionamento absolutamente perverso. E isto vai-nos certamente lembrar algumas coisas que o Senhor Jesus nos falou. E, basicamente, isto acontece por ausência de algo que eu tinha que estar presente. Amor. Ou seja, aqueles que olham para os outros com o objetivo de tirar vantagem desses relacionamentos, que procura os seus próprios interesses exclusivamente, basicamente estão a excluir o amor das suas vidas e dos seus relacionamentos, porque, como Paulo nos lembrou, amar é desejar o bem do próximo, não o nosso. E esta perversidade que era transversal na nação de Israel, estava a evidenciar a ausência da presença e da compreensão de quem Deus realmente era. Se nós avançarmos um pouquinho mais e formos até ao Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo é muito claro, em nos lembrar a necessidade que nós temos de amar o próximo. No Sermão do Monte, no capítulo 5 e no versículo 43, ele diz: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E aqui o Senhor Jesus, como sempre fez no Sermão do Monte, eleva para um patamar de maior excelência os nossos relacionamentos. E ele vai elevar ao ponto de não só definir que temos que nos relacionar em amor com aqueles que nos são próximos, mas inclusive com os nossos inimigos. Precisamos de os cuidar em oração, de nos preocupar com eles. O Senhor Jesus vai ensinar muito sobre isso, vai nos dar a parábola do bom samaritano, vai nos lembrar que precisamos de ter cuidado com os mais desprotegidos, com os mais necessitados. Ele vai evidenciar isso muito ao longo do seu ministério. Mas poderíamos questionar, mas o povo de Israel, lá no tempo no século VIII a.C., eles não sabiam isso. Sabiam porque desde o início o Pai definiu que havia de ser assim. Se nós formos lá a Levítico, capítulo 19 e versículo 18, nós vamos encontrar de uma forma muito clara o Senhor a falar o seguinte: guardarás os meus estatutos, não permitirás
18. Levítico 19, 18. Não te vingarás nem guardarás na ira os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Deus já tinha dito isso na lei. E o povo precisava e devia saber isso. Nós precisamos de saber isso. Nós precisamos de perceber que isso é uma marca da presença do Pai na nossa vida. E que é uma presença não só no nosso relacionamento com o próximo, mas é essencialmente uma presença constante em todos os nossos relacionamentos interpessoais, também no que diz respeito aos nossos relacionamentos dentro do corpo, dentro da igreja. O Senhor Jesus, e João é muito claro em mencionar isso, lá no capítulo 13 de João diz, no versículo 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, também vos ameis uns aos outros. Transversal nos nossos relacionamentos, a presença do amor de Cristo. Isto tem que fazer muita diferença como nós olhamos uns para os outros, como nós lidamos uns com os outros, independentemente do tipo de relação, independentemente daquilo que a outra pessoa nos tenha feito ou daquilo que nós possamos pensar sobre outra pessoa. Este é um mandamento transversal e muito mais naquilo que são os nossos relacionamentos de maior proximidade que temos e que obviamente precisam de se manifestar. João, o autor, não, aquele que Deus usou para registar estas palavras lá no Evangelho, é o mesmo que depois nas suas cartas fala tanto sobre isso. E se há um assunto presente, particularmente na primeira carta de João, é exatamente esse, o amor presente nos nossos relacionamentos. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. João 4, 7 e 8. O amor tem que estar presente nos nossos relacionamentos. É inquestionável, é inquestionável. Miqueias está a denunciar isto lá no seu tempo. O Senhor está-nos a exortar hoje que precisamos de ter este cuidado, não só um cuidado social com aqueles que são mais desfavorecidos, mas algo que tem que se evidenciar de uma forma transversal nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. E aliás o Senhor Jesus chegou a dizer que a forma de o mundo o conhecer era olhar para nós, enquanto igreja, enquanto filhos de Deus, e ver como nós nos amamos. O nosso amor entre nós vai ser uma forma de manifestar o amor de Deus aos outros. Eu creio que vale a pena pensar nisto, vale a pena investir nisto e vale a pena determinar no nosso coração e assumir que provavelmente todos nós, e eu falo por mim, teremos ajustes a fazer nesta matéria na nossa vida que precisam de serem feitos para evidenciar a presença do amor de Deus na nossa vida através da forma como amamos aqueles que estão próximos de nós. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê um dia tremendamente abençoado, caminhando junto dEle, ouvindo Ele a falar connosco. Vamos continuar a orar uns pelos outros, que é uma manifestação muito clara do amor que temos uns pelos outros. Vamos também partilhar, se houver algum assunto para partilhar de oração, por favor, não deixem de o fazer. Mas vamos fazê-lo como resultado do amor maravilhoso do Pai para nós, da graça maravilhosa de Cristo. Um dia abençoado. Até amanhã, se o Senhor assim o permitir.